Então, quem pode ser agentes, tá? Quem pode ser uma parte que vai contribuir, que vai agir para solucionar o problema? Vamos lá. O primeiro agente são 7, tá, gente? São 7 agentes. Ah, mas se eu pensar num outro. Não. Se vocês pensarem no outro, vocês têm que verificar se esse outro está incluído neste 7, tá? Então vamos lá. Governo, as ONGs, organizações não governamentais, a mídia, o indivíduo ou a iniciativa privada, família, escola e sociedade. São 7 agentes, são 7 elementos que podem servir como agentes da proposta de intervenção de vocês, tá? O mais problemático deles todos, que eu vivo falando para vocês e tem vários áudios até aqui também falando para vocês sobre isso. Governo, tá? Ele é o mais difícil de responsabilizar, tá? Porque é extremamente vago dizer apenas que o governo deve fazer tal coisa, tá? Porque na verdade, como eu sempre falei para vocês, os problemas eles são sociais. Então, se eles são sociais, se eles são públicos, o responsável principal é o governo. Então vocês não podem utilizar ele sozinho aqui nesse caso, tá? Então vocês têm que entender como funciona o agente, tá? Esse agente aí. Então, por exemplo, no regime democrático, por exemplo, há 3 tipos de poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vocês não podem esquecer disso, tá? Então, deem mais uma rabiscada aí nessa questão dessa parte do regime democrático. Então, vocês têm que saber que existem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o governo, no âmbito democrático, ele funciona com esses 3 poderes, tá? Então, esquece o governo geral, pega o governo e distribui essas ações, tá? Então, estamos aí no regime democrático. Depois, vocês podem pegar, por exemplo, dentro do. O que eu ia falar? Dentro do Poder Executivo, por exemplo, é o que executa as leis. Então, a gente tem os governadores, a gente tem no âmbito federal, né, o presidente, temos os governadores no âmbito estadual, temos os prefeitos, né, que são dos municípios. Então, aí está o Poder Executivo. Vocês podem direcionar o problema para eles. Tá, tudo bem? O Poder Legislativo é o responsável, seja por elaborar as leis. Então nós temos aí a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados e o Senado, tá? Então são essa parte do Poder Legislativo. Todos eles, desde eu falando lá do presidente, do governo, do prefeito, né? Eu estou falando do governo, tá? Que é para vocês não tocarem somente no governo lá. Então vocês têm que desmembrar isso aí. E falando do judiciário, então a gente pega o respaldo pela Constituição. Lembrem que há umas 2 semanas, eu acho que eu disponibilizei para vocês aqui e falei para vocês sobre esses documentos que são extremamente importantes para usar na redação. Né? Eles contribuem muito e acrescentam muito a nota de vocês quanto a isso. Tá? Então, a Constituição Federal, que tá aqui, só rolar aí que vocês vão ver. Então, vocês, no Poder Judiciário, a gente tem, então, o Supremo, tá? O Supremo Tribunal Federal aí, para trabalhar nesse sentido, tá? Dentro do Poder Executivo também tem os ministérios, né? Então, os ministérios que é o ponto aí para vocês conseguirem trabalhar isso. Então, os ministérios, cultura, ciência, agricultura, educação, enfim. Vocês vão ver o ministério que é cabível para trabalhar na solução do problema de vocês, tá? Vocês podem ver a questão das ONGs, então, a mídia são os meios de comunicação, né, que vão transmitir essa mensagem, então vocês precisam estar atentos a isso. Quando é o indivíduo ou a iniciativa privada, que é um dos agentes que eu falei para vocês, é uma pessoa é uma pessoa que tem um certo, uma representatividade diante de outras pessoas,
tá? E que consegue mobilizar outras pessoas, né? Então ela consegue trabalhar com informações, com divulgações e ela já vem fazendo isso, tá? Ou a própria iniciativa privada, tá? Para fazer aí pode fazer parcerias com os órgãos públicos. Então isso pode. Óbvio que vocês podem ter uma proposta e pegar mais de um agente, é óbvio isso, gente. Existem agentes que não funcionam sozinhos, né? A família, por exemplo, que é um dos agentes, vocês não podem, por exemplo, um problema como a questão da influência, dos influenciadores digitais ali, vocês não podem direcionar um problema somente para os pais. Não, eles não podem trabalhar sozinhos. O que você tem que fazer é a família trabalhar junto com, por exemplo, a escola, que é formadora também. Então a gente tem esses dois agentes que podem trabalhar junto, a família e a escola. Se for só a escola, vocês podem, junto das ações, né, e os meios, como é que a família e a escola vão agir, né, quais são os meios que elas vão usar. Aí palestras, oficinas, enfim, disciplinas mais voltadas para isso. Então, isso é importante, só que detalhar sempre, tá? E a sociedade é o papel importante para a mobilização de grupos, tá? Então, além das manifestações, por exemplo, ele pode atuar por meio de criação de espaços para discussão, conscientização, o que aconteceu há alguns anos aí com as ocupações, né, nas escolas. Então, tudo isso contribui como agente para solucionar determinado problema. Você só tem que pegar esses 7 agentes e ver quais deles que funcionam para a solução, a proposta que vocês estão colocando. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Serve bastante para que vocês reflitam bastante na produção do texto de vocês. Quando vocês terminam um texto, deem uma lida, né? Façam as perguntas, verifiquem se a proposta de intervenção, por exemplo, ela está com os 5 elementos que precisam estar na proposta. Tá? Verifique a introdução se ela está com as informações que precisam estar na introdução. Tá bom?